Fala aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é o professor Bruno Clemente, espero que estejam todos bem. E nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho a respeito da classificação das redes através da sua ligação física, tudo bem? Então nós vamos conhecer um pouquinho como é que funciona isso para dar andamento ao nosso conteúdo aí da disciplina de redes de computadores. Eu vou compartilhar material com vocês e então nós começaremos a estudar essa primeira forma de classificação das nossas redes. E a gente está classificando, como o nome já sugere no material, né? Está sugerindo a classificação por a forma com que nós ligamos esses dispositivos na rede. Então, o primeiro tipo de ligação que nós vamos conversar é a ligação ponto a ponto, que é conhecida em inglês como peer-to-peer, ou P2P, que seria aí a forma abreviada de falar essa expressão, tá bom? Então, a principal característica da rede P2P é que a gente tem uma ligação física diretamente entre duas máquinas ou dois dispositivos ligados por um meio físico. E aqui tem uma imagem representando então uma conexão ponto a ponto. Então eu tenho um dispositivo, eu tenho outro dispositivo, A e B, né? E eu tenho uma ligação, eu tenho um determinado meio de comunicação entre eles, tudo bem? E esse meio é utilizado diretamente ligando as máquinas A e B. Eu estou usando máquinas, mas qualquer dispositivo de rede aí serviria para atender aí a fim da nossa discussão, tá bom? Então nesse exemplo, olha que está escrito aí, cada um dos pontos ou nós da rede funcionam tanto enviando quanto recebendo mensagens. E aí, naturalmente, a gente consegue fazer aquele comportamento de cliente-servidor e eles atuam tanto como cliente quanto servidor ao mesmo tempo, ou seja, ambos podem prestar o serviço e ambos podem solicitar que o outro preste serviço, mesmo que seja um envio de arquivo, né? Então é muito importante a gente destacar aqui para finalizar que todos os pontos dessa rede precisam utilizar alguma interface, um programa de computador compatível, né, para se ligar um ao outro e fazer esse tipo de envio. Então esse é um exemplo aqui e eu vou trazer aqui mais alguns exemplos de imagem que pode representar ligações ponto a ponto. Então observem que nessa forma aqui, se cada bolinha dessa for um nó, ou seja, um dispositivo na minha rede, eu tenho um conjunto de ligações ponto a ponto. Observe que essa máquina não está conectada diretamente por essa, mas ela se conecta com essa máquina central e essa máquina central se conecta com essa segunda. Então nós temos sim um comportamento de rede, tá bom? Mesmo que essas máquinas não estejam ligadas. Agora, principalmente, temos diversas ligações ponto a ponto. Esta máquina para esta máquina representa uma ligação ponto a ponto e esta máquina para esta máquina representa uma ligação ponto a ponto, ou seja, entre um indivíduo e outro indivíduo temos uma ligação entre eles, beleza? Todos esses exemplos que vocês estão observando aqui são exemplos de redes com ligações ponto a ponto. E um exemplo aí que eu trouxe para vocês, inclusive já dando uma contextualização aí de o que seria uma interface, um software compatível para ligar esses dispositivos, foi justamente aqui o caso do Torrent, que é uma aplicação, um programa de interface como eu sugeri, né, e que permite essa ligação de forma direta. O funcionamento do Torrent, ele é ponto a ponto, tá certo? O segundo tipo de ligação física que nós vamos estudar é o que a gente conhece como multiponto ou difusão. E aí, basicamente, a gente não tem mais um dispositivo ligado a outro dispositivo através do meio físico, utilizando um único meio, né? Mas nós temos diversos dispositivos, 3 ou mais, né, se conectando através desse meio físico. Observem que aqui, então, nós temos a mesma figura do primeiro exemplo, ponto a ponto, só que a gente está aproveitando essa ligação para novos dispositivos se conectarem. Então, essa conexão não é exclusiva para ligar dois dispositivos ponto a ponto. Ela está sendo reaproveitada no meio físico para 3 ou mais dispositivos se comunicarem. Então, aqui embaixo, nós temos aqui um conjunto de imagens que representam a ligação multiponto, tá? Algumas dessas figurinhas aqui nós vamos estudar ao longo da disciplina, já na próxima semana, terá um vídeo a respeito disso, porque nós estamos utilizando aqui algumas topologias, algumas arquiteturas de rede importantes que nós vamos conhecer. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, por enquanto o importante é perceber que nós temos uma única fiação aqui, tá certo? E esse meio, ele pode ser puxado, novos meios aqui para se comunicar em diversas máquinas. Aqui nós estamos usando uma estrutura parecida também, estudaremos essa estrutura aqui de token ring,
e isso aí entrará na disciplina na semana que vem, como eu mencionei. E temos aqui também o exemplo do satélite fazendo transmissões, e temos exemplo também do nosso roteador sem fio. E é importante, uma analogia que eu gosto de fazer, é porque a expressão difusão, ela representa muito essa figura de ondas concêntricas aqui que a gente tem, que representa essa questão do sem fio, né? Então, o que a gente fala de difusão? Um bom exemplo, uma boa analogia, é quando você pega, por exemplo, uma piscina que está com a água completamente parada e você joga uma gota de água dentro dessa piscina. Na hora que a gota bate, o que ela faz? Ela começa a fazer uma série de ondas que vão se espalhando conforme essa figura aqui que já está representada, ou seja, o roteador não está ligado diretamente ao notebook e ao celular e ao outro notebook. Na verdade, ele faz um envio de difusão. Ele faz um envio para todos os dispositivos e todo mundo que está dentro desse alcance recebe essas informações de onda que são enviadas. Tá bom? E aí, com isso, a gente finaliza esse conteúdo e depois eu terei um próximo vídeo para falar a respeito do resto do conteúdo dessa semana. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenha ficado clara essa explicação, que os exemplos com as imagens tenham ajudado um pouco a compreensão, mas se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários a sua dúvida, que eu respondo todas as dúvidas por lá, beleza? Então é isso, qualquer coisa me procurem e bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até mais.